Gostaria de convidar as pessoas, né, vieram aqui, nossos convidados especiais, para a mesa redonda, proibicionismo, processos de estigmatização e segregação. Tá? Os nossos convidados, a Andréa Galassi, o Eduardo Ribeiro, o Gabriel Santos Elias, o Gabriel... Eu vou ficar mais de lado. O Gabriel, ele é mestre em ciência política pela UNB, na linha de pesquisa participação social e sociedade civil, é isso? Foi assessor da subchefia de assuntos parlamentares da Presidência da República, desculpa, é que cortou aqui, assessor de movimentos populares no Distrito Federal e coordenador de relações institucionais da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, também atualmente em Brasília. Marcos, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e escutar novamente a Andréa Galassi, que é grande parceira nossa da plataforma lá em Brasília, particularmente minha parceira lá em Brasília, por a gente morar na mesma cidade e enfrentar várias batalhas lá. Escutar essa brilhante apresentação do Dudu Ribeiro. A última vez que eu escutei o Dudu falando assim tão brilhantemente quanto foi lá em Viena, na conferência de narcóticos que aconteceu antes da Ungás, e foi a primeira vez que aconteceu um debate sobre política de drogas relacionada com a questão racial na história da ONU, e esse foi um evento organizado pela Iniciativa Negra por uma nova política de drogas, que é um evento histórico. Eu vou fazer uma apresentação rápida sobre a plataforma. Vou dar uma volta ao mundo, contextualizando a questão da discussão sobre drogas internacional no âmbito da ONU, mas prometo voltar ao Brasil, viu, gente? Primeiro, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma organização bastante recente. Tem 2 anos de fundada, mas ela já nasce com bastante importância, especialmente por causa das organizações que fazem parte da plataforma. São 44 organizações, entre grupos de pesquisa, centros de referência, como o da Andréa Galassi, lá em Brasília, movimentos sociais, coletivos e ONGs. Então, é um campo amplo de organizações que debatem e discutem política de drogas aqui no Brasil. A nossa atuação ela é dividida em 3 áreas principais. A primeira é a de comunicação, que busca estimular o debate público sobre política de drogas, apresentar dados, intervir nos meios de comunicação para que um debate de drogas se qualifique no âmbito da opinião pública, né? Existe uma coordenação também, uma coordenação científica, que busca estimular a produção científica em política de drogas. Inclusive, estamos lançando agora uma revista que chama Plataformas, e ela busca justamente incentivar a produção científica na área de política de drogas. E existe também, inclusive o coordenador científico estará aqui amanhã, é o Maurício Fiore. E a minha coordenação, a coordenação pela qual eu sou responsável, é a coordenação institucional, a coordenação de relações institucionais. Na minha área, a gente tem uma tarefa muito complicada, que é basicamente falar com as instituições sobre política de drogas com a nossa perspectiva antiproibicionista. Então, tem uma atuação focada no âmbito do Congresso Nacional, que é de apresentar aos parlamentares informações sobre política de drogas, desenvolver estratégias para que o nosso campo, que é um campo mais próximo da nossa visão de política de drogas, se amplie. Essa tarefa não é fácil. Ontem, por exemplo, a gente teve que tentar barrar o PLC 37. Alguém aqui conhece o PLC 37? Vocês podem ter conhecido como PL 7663. É um projeto que financiava e financia ainda comunidades terapêuticas, aumenta a pena para consumo de drogas e para tráfico, e institui a internação compulsória, enfim, uma série de alterações legislativas que vão passando pelo Congresso Nacional com o apoio desse conservadorismo religioso e da repressão
que especialmente a bancada da bala, patrocina, fortalecendo o aparato punitivo no Brasil. Ontem a gente conseguiu pedir vistas, mas, enfim, a gente tem um trabalho árduo aí para conseguir mudar as coisas. A gente também tem um trabalho muito importante no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que existe um recurso extraordinário acontecendo lá que busca descriminalizar o consumo de drogas. Então, o Descriminaliza o STF, que foi a campanha que a gente lançou no ano passado para descriminalizar o consumo, também é acompanhado de um trabalho de produção de materiais, de memoriais, de visitas a cada um dos ministros, e todo esse trabalho é feito pela plataforma no âmbito da coordenação de relações institucionais, e tem uma área que é a área internacional. A gente tem também que acompanhar toda a discussão internacional sobre política de drogas que se dá especialmente no âmbito da ONU. Teve um evento muito importante esse ano, que nós participamos ativamente, mobilizamos a nossa rede, os nossos membros para participarem também, que foi a Assembleia Geral da ONU sobre a sessão especial da Assembleia Geral da ONU sobre drogas. A sigla disso é UNGAS, em inglês. Então, foi essa reunião aconteceu 20 anos depois da última reunião da Assembleia Geral da ONU sobre drogas. Então, foi uma reunião que aconteceu depois de um período muito grande sem discussão sobre esse tema, e foi uma reunião muito significativa para nós que acompanhamos. Para vocês terem uma ideia, no final da década de 90, que quando foi realizada a última UNGAS, antes desse ano, ela foi realizada sob um slogan, que era um mundo livre de drogas. A Andrea Galassi, inclusive, colocou isso no slide. A gente acreditava realmente que a gente conseguiria livrar o mundo das drogas. Pela primeira vez na história, a gente conseguiria acabar com o consumo de drogas no mundo. Esse foi o contexto que a UNGAS aconteceu há 20 anos atrás. Só que você acha, 20 anos atrás realmente, há 20 anos atrás as pessoas tinham essa ilusão. Só que aí teve, em 2009, uma nova reunião em Viena que instituiu um plano de trabalho para conseguir efetivar a promessa da UNGAS 10 anos antes, que era de livrar o mundo das drogas. Ou seja, o mundo livre de drogas continuou como slogan dessa reunião 10 anos depois da última UNGAS. Só que o que aconteceu? Nesse período mais recente, 2 países que são muito relevantes nas discussões sobre política de drogas, especialmente por eles terem apostado muito e terem sido ícones da guerra às drogas, que são México e Colômbia, esses 2 países buscaram uma rediscussão sobre o tema. Tanto é que a UNGAS, que aconteceria no final dessa década, aconteceu esse ano. Eles falaram, olha, não dá mais para a gente esperar, vamos ter que rediscutir a política de drogas, porque a gente está apostando nessa lógica militarizada e ela não tem funcionado. Não tem funcionado para atingir os objetivos de proteger a saúde da população, que é o objetivo declarado, né, Dudu? Além disso, teve um contexto relevante que foi... a gente está vendo, a Andrea mostrou no slide também, o que aconteceu. Oi, tá dando para ver? Não, tudo bem. Alô, alô, testando. Contato? Deixa eu ver se eu... Oi, tá. Desculpa, gente, o som estava baixo lá atrás, eu estou ouvindo o carro. Tá funcionando? Agora ficou bastante alto. Até demais, talvez. E aí? Deu? Tá bom? Vamos continuar? Desculpa, gente, é que é muito extenso e o pessoal lá atrás... Não, tudo bem. Eu espero. Parece que cortou um dos lados. Sem problema.
Tá dando pra ver aí, gente? Muito não. Se eu sair de perto, talvez. Isso. Tá. Aqui cortou o som, né? Testando. Viu? Acho que melhorou agora, né? Acho que dá para continuar. Enfim, a UNGAS esse ano, então, além do contexto de ter dois países muito importantes querendo rediscutir o tema com outro viés, tinha também duas experiências acontecendo muito importantes aqui nas Américas, que foi a mudança na legislação dos estados nos Estados Unidos, vários estados já adotando um dos mais importantes, mais conhecidos, é o estado do Colorado, mas também Washington tem uma legislação muito relevante legalizando o consumo e a produção de maconha, e aqui também no Uruguai, nosso vizinho, tendo uma legislação bastante progressista nesse sentido. Além disso, há poucos anos atrás, a Bolívia enfrentou a ONU num debate muito importante sobre o consumo da folha de coca. Os órgãos oficiais da ONU ficavam pressionando a Bolívia para impedir esse consumo, para fortalecer o aparato repressor, policial, militar contra o consumo da folha de coca, e o Evo Morales, quando assumiu a presidência do país, falou: olha, isso é um consumo tradicional nosso e nós não vamos romper com essas tradições, não, porque uma instituição internacional nós vamos continuar adotando essa política e não vamos mudar. Então, foi um processo que a gente estava muito, eu vou dizer, empolgado mesmo com as mudanças. Quem acompanhou de perto toda a discussão da UNGAS, alguém já tinha ouvido falar antes da UNGAS? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Bom, quem estava acompanhando o debate de política de drogas internacional e discutindo a UNGAS tinha bastante esperança de que isso fosse representar realmente uma mudança muito relevante. E nessas discussões a gente acabou entrando em contato com um mundo muito maior do que a gente conhecia. E uma das pessoas que eu conheci foi esse camarada que chama Rodrigo Duterte. Alguém aqui já ouviu falar do Rodrigo Duterte? Ele é o presidente das Filipinas. Rodrigo Duterte foi eleito recentemente nas Filipinas com a principal bandeira dele sendo o combate às drogas. O Rodrigo Duterte é um presidente bastante considerado na mídia como um presidente populista, e aqui no Brasil já vi referências dele dizendo que é como se o Bolsonaro fosse eleito no Brasil. E as primeiras declarações do Rodrigo Duterte, quando foi eleito, foi dizer que... Pode passar, por favor. Foi dizer que a meta dele era matar 3 milhões de usuários de drogas. A comparação que ele usou foi dizer... porque a experiência que a Alemanha viveu com Hitler, ela foi muito interessante. O único erro dele foi atacar o inimigo errado. Porque o que deveria ter sido feito era exterminar não judeus, mas usuários de drogas. E aí ele instituiu um programa que chama Tokhang. Tokhang, na língua do país, é basicamente bater e investigar. A polícia chega em cada uma das casas e bate na porta, entra, tem que deixar entrar e faz uma entrevista com cada uma das pessoas da casa para descobrir se uma das pessoas é usuário de drogas. Se descobre que é usuário de drogas, essas pessoas elas têm que se entregar, se cadastrar num sistema para que elas tenham acompanhamento ou serão presas. Assim que ele falou que ia instituir essa política, 807 mil pessoas se entregaram nesse programa, ou seja, chegaram, não esperaram bater na casa das pessoas, foram lá e falaram: não, realmente, eu sou usuário de drogas, não quero ser preso, me coloca nesse programa aí. Boa parte delas foi presa. Por que eles fizeram isso? 4 milhões e 91 mil casas foram visitadas nesse programa. Então, é um programa muito abrangente e que está causando muito terror na população. Por que está causando muito terror? Pode passar, por favor.
O presidente Duterte, ele não só tem incentivado os policiais a matarem usuários de drogas, como tem incentivado as pessoas a fazerem o mesmo. Então, a gente tem o dado mais recente, que é que teve 5.617 pessoas mortas na guerra às drogas desde 1º de julho deste ano. Essas pessoas foram mortas em operações policiais em quase 2.000 casos e 3.658 pessoas foram vítimas de execuções extrajudiciais, ou seja, pessoas que viram usuários de drogas e mataram essas pessoas. Por quê? Porque o usuário de drogas deve ser morto, o presidente falou. Isso não é exceção. A gente tem o caso, eu trouxe agora também o caso do Irã. No Irã, somente nos últimos 5 anos, pelo menos 2.690 pessoas foram executadas por crimes relacionados a drogas. O ano de 2015 teve o maior número de execuções desde 1990. Ou seja, não é uma coisa do passado, não é só na década de 90, quando a ONU falava de um mundo livre de drogas, que essas coisas aconteciam. Pelo contrário, como nas Filipinas, isso tem avançado e se fortalecido, aqui no Irã também. 638 pessoas foram executadas por crimes relacionados a drogas. Nesse ano, as penas relacionadas a drogas representaram 66% das execuções realizadas no país, seguidas por assassinato, com 21%, e estupro, com 6%. Ou seja, a maior parte das penas de morte no país são executadas por crimes relacionados a drogas. A pena de morte, além do Irã e das Filipinas, faz parte também da legislação da China, da Arábia Saudita, da Malásia, de Singapura e da Indonésia. Na Indonésia, inclusive, teve 2 casos recentes de brasileiros, que foram Marcos Lacher e Rodrigo Goulart, que foram executados em 2015. Essa discussão sobre pena de morte no âmbito da UNGAS me chamou muita atenção, porque a gente realmente achava que as coisas estavam avançando. E quem está aqui acompanhando as discussões nos Estados Unidos, acompanhando as discussões no Uruguai, acha que é inevitável realmente, em algum momento, a gente vai legalizar as drogas. Só que boa parte do mundo não acha isso. Pelo contrário, acha que a solução para combater as drogas é, inclusive, fazer com que as pessoas se matem entre si, porque isso resolve o problema. E o argumento é muito do ponto de vista... Eu estava estudando o argumento que o Felipe Duterte usa. E ele fala: mate o usuário de drogas, porque você vai estar causando um mal a essa pessoa, mas você vai estar fazendo um bem à família dela, que sofre, porque o usuário de droga causa sofrimento à família. E aí, eu comecei a pensar sobre toda a lógica de guerra às drogas. E por que eu estou trazendo isso nessa discussão? Justamente trazendo o gancho do que a Andréia e o Eduardo trouxeram, a política de guerra às drogas não é para proteger as pessoas. Se fosse para proteger as pessoas, a gente não estaria matando elas. Não faz o menor sentido a gente combater o mal que as drogas causam matando as pessoas que fazem uso de drogas. E é essa que eu acho que é a grande sacada que a UNGAS e essa discussão sobre pena de morte trouxe para mim. Porque isso não é muito diferente. Aquela imagem anterior é um presídio nas Filipinas. Eu tentei procurar ainda os dados atualizados das Filipinas, das prisões das Filipinas, mas o último dado que eu tenho é do ano passado, quando o presidente Duterte ainda não estava no poder. Mas as Filipinas, elas estão com um grande problema de superlotação carcerária. Isso aí é um caso de um presídio nas Filipinas, onde os presos estão numa escada do presídio, porque as celas não cabem mais. Eles abriram as celas e simplesmente todo mundo fica solto dentro da cadeia e presos nos corredores, nas escadas, onde puder. E aí eu trago a situação do Brasil. Aqui, não vai dar para a maioria de vocês lerem, mas aqui está o caso das Filipinas. Por que está tudo tão lotado lá? É o caso onde há a maior taxa de ocupação, com 316%. O Brasil está aqui com uma taxa de ocupação de 161%, mas é o 4º país com a maior população prisional.
Eu vou trazer o caso do Brasil agora com o seguinte argumento, que o que a gente faz e a forma como a gente lida com as drogas não é muito diferente das Filipinas em essência. Então, se a gente acha que as drogas fazem mal, a gente está combatendo esse mal com um mal maior. Essa aqui é a variação da taxa de pessoas presas entre 1995 e 2010. O Brasil é o segundo maior crescimento em população prisional nesse período. Pode passar, por favor. Entre os 4 países com maior população prisional, o Brasil é o único país que continua crescendo. Então, e está crescendo 33%, enquanto Rússia, China e Estados Unidos já têm a população decaindo, população prisional. Essa aqui é a evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2014. Teve um aumento nesse período de 575%. A nova lei de drogas, ela foi instituída aqui em 2006. A gente vai ver logo mais os efeitos que ela causou no sistema prisional. Esse é um diagnóstico geral do sistema prisional de acordo com o Infopem. O Infopem é um material bem interessante que o Departamento Penitenciário Nacional traz sobre a população prisional. A gente tem uma população prisional de 622.202 pessoas privadas de liberdade, 306 taxa de aprisionamento por 306 a taxa de aprisionamento por 100 mil habitantes, um déficit de 250 mil vagas, ou seja, são 250 mil vagas que a gente deveria ter e não tem, ou seja, isso é a superlotação, que é de 167%. A gente tem 241 mil presos sem condenação, 248 mil presos em regime fechado, 101 mil em regime semiaberto e 18 mil em regime aberto e 3.500 em regime de segurança. 40% dos presos no Brasil não têm condenação, ou seja, estão condenação presos provisórios. 115 mil estão trabalhando no sistema prisional, isso é 20% da população prisional, e 74 mil só podem estudar no sistema prisional, estão estudando no sistema prisional, está 13% da população prisional. Aqui é a grande mágica da guerra às drogas, tem 28% da população carcerária estão presos por crimes relacionados a drogas, no caso aí tráfico. 10% são presos por homicídio, 25% por roubo e 13% por furto. Aquele parte branca ali são outras condenações. 89% da população carcerária não tem educação básica completa, 10% tem ensino médio completo e 1% tem ensino superior completo. 55% são jovens entre 18 e 29 anos e 61% são negros e pardos. Temos 440 homens presos e 36.495 mulheres. Pode passar, por favor. Aqui é a lei de drogas 11.343 de 2006, é a lei que hoje rege a política de drogas no âmbito criminal no Brasil. Essa alteração, ela expandiu a pena de prisão e a multa para usuários. Ela extinguiu a pena de prisão, desculpa. Ela extinguiu a pena de prisão para usuários de drogas. Só que, ao mesmo tempo que ela despenalizou o consumo de drogas, ela endureceu o tratamento do tráfico de drogas no Brasil. O que ela fez? Ela aumentou a pena mínima para tráfico de drogas para 5 anos e a máxima para 15 anos. Como ela simplesmente despenalizou o consumo e aumentou a pena mínima para tráfico, o que os juízes de todo o sistema de justiça criminal passaram a fazer? Passaram a condenar usuários por tráfico. Ou seja, o usuário é pego, não tem muito bem como provar se ele é usuário ou não. Na verdade, o que acontece hoje no Brasil é que o usuário de drogas tem que provar que é usuário e não traficante, porque a condenação imediata geralmente é por tráfico, quando a pessoa é pega com drogas. Então,
a população carcerária aumentou muito. Como resultado, teve uma explosão no sistema penitenciário nacional, que pode ser diretamente relacionado ao aumento vertiginoso das prisões por tráfico de drogas. O impacto tem sido desproporcional entre a população negra e entre as mulheres. Aqui, a gente vê as linhas da evolução de pessoas privadas de liberdade por tipos penais selecionados. Em amarelo está o tipo de roubo, é o que cresce mais alto lá. Esse roxo é o de tráfico de drogas, vocês veem que é o que mais cresce. E vermelho, furto, e azul, homicídio. O azul mantém mais ou menos na mesma linha, crescendo menos. Vermelho e amarelo crescem um pouco mais, mas o roxo, a linha roxa de tráfico de drogas, é a que mais cresce, de 31 para 138. Isso aí é a proporção dos tipos penais sobre o total de crimes no sistema prisional, entre 2005 e 2014. Vocês veem também que a linha roxa de tráfico é a que mais cresce, enquanto algumas, inclusive homicídio e furto, até caem um pouco. Essa é a raça e a cor das pessoas privadas de liberdade. Aqui nós temos em vermelho a população negra e em azul a população branca. Você vê que enquanto entre os brancos a população das pessoas privadas de liberdade cresceu 200%, a dos negros cresceu 240%. E isso é a evolução da população de mulheres no sistema penitenciário. Vocês veem que de 2000 para 2014 teve um aumento de 567% de mulheres presas no sistema penitenciário. E isso você vê como foi o impacto aqui, justamente, da lei de drogas em 2006. Foi uma das razões que mais afetaram o aprisionamento de mulheres. Por isso, um dos grandes movimentos hoje dentro da política de drogas é o movimento de mulheres buscando o indulto de mulheres encarceradas, porque geralmente são mulheres que foram presas com pequenas quantidades de drogas, não fazem parte de organizações criminosas. Aliás, esse é o perfil de todos os presos, a maioria dos presos por tráfico de drogas. São pessoas presas com pequenas quantidades, presas sem envolvimento com organizações criminosas, etc. Já vou concluindo. Essa aqui é a taxa de homicídios. Você vê como crescem os homicídios no Brasil, hoje chegando, como a André e o Dudu falaram, a quase 60 mil mortos por ano. E isso aí, a evolução na proporção de homicídios da população jovem por cor, raça no Brasil. Isso aí de 2002 a 2010, o homicídio da população negra cresce, enquanto da população branca entre os jovens cai bastante, inclusive. Então, a gente vê isso aí, traz um pouco a ilustração do que o Dudu estava falando sobre o impacto da política de drogas como um instrumento de controle social mais do que um instrumento de política de saúde. Quem conhece aqui, quem já entrou em um presídio brasileiro? Bastante gente. Vocês conhecem e sabem que se a gente está preocupado com a saúde das pessoas, encarcerar não é a melhor solução. Se a gente está preocupado com a saúde das pessoas, matar certamente não é a melhor solução. Então, o que a gente deve fazer a partir daí? E aí eu trago 3 pontos sobre como eu acho que deveria ser uma política de drogas eficaz. Primeiro, instituir uma educação honesta sobre drogas. Não adianta a gente exagerar para aterrorizar as pessoas quando se fala em política de drogas. Quando a gente faz isso, a gente assusta as pessoas e quer, assustando, fazer afastá-las das drogas, como aquelas drogas nem morto aconteciam, não sei quem lembra dessas propagandas. A gente só perde o crédito quando essas pessoas realmente têm contato e conhecem a realidade das drogas. Então, uma das coisas fundamentais que nós precisamos é justamente instituir uma política honesta sobre drogas, para que as pessoas saibam com o que estão se relacionando quando resolvem realmente ter contato com as drogas. Em segundo lugar, ter um tratamento adequado baseado em evidências.
A gente sabe que a realidade brasileira hoje está bastante distante disso, quando setores religiosos aliados com setores de segurança pública buscam ou prender ou internar essas pessoas para doutrinar. Então, é um dos pontos que eu acho que é fundamentais a gente rediscutir uma política de tratamento para quem realmente precisa, e, inclusive, para identificar realmente quem precisa de tratamento. Porque são várias pessoas que têm relações diferentes com política de drogas. Tem pessoas que usam e têm problemas, tem pessoas que usam e não têm problemas, tem pessoas que usam, têm problemas e não querem tratar, tem pessoas que usam, não têm problemas, e tem pessoas que não usam e não querem. Então, há uma diversidade de usos relacionados a drogas, e para cada um tem que ter um tipo de tratamento adequado, se é que precisa ter tratamento para todos. E, no fim, a gente precisa ter uma regulação de mercados. E, como a Andrea falou, a gente não, no caso, não é a liberação das drogas. Acho que eu nem preciso falar disso aqui. Mas o que a gente realmente precisa é instituir uma regulação que garanta que isso, o consumo de drogas se afaste do sistema de justiça criminal e, nos casos necessários, se aproxime de sistemas de saúde. Basicamente é isso. Obrigado.